E os brasileiros estão comprando mais imóveis no Paraguai que os próprios paraguaios, exatamente. Uma das maiores construtoras lá do Paraguai vendeu 26 milhões de dólares em imóveis. Neste ano 2026, 13 milhões foram para brasileiros, ou seja, metade do estoque da construtora. Só que é aqui que muita gente lê errado essa informação. Por exemplo, se você acha que agora o Brasil acabou, que o negócio, o canal é investir em imóveis no Paraguai, saiba, olha só esse comentário que aconteceu aqui no meu canal essa semana, onde um paraguaio, assistindo os vídeos aqui do canal, comprou, com base nisso, imóveis aqui no Brasil. Bom, quem que tá certo no final das contas? Os dois estão certos. Ao mesmo tempo, inclusive. Só que algumas pessoas estão tomando essa decisão de investir no Paraguai ou mesmo em outros países com base numa informação errada e outras pessoas estão fazendo da maneira correta. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos entender o que está acontecendo no Paraguai, que está tão interessante assim, e qual que é a estratégia correta de investir, seja no Paraguai ou imóveis em outro país, para você proteger o seu patrimônio. Primeiro ponto, o que está acontecendo com o Paraguai, que todo brasileiro agora se encantou pelo país. Antes só iam lá comprar coisa no Paraguai, trazer muamba, agora o pessoal está investindo lá, inclusive 60% dos pedidos de residência para investidores estrangeiros são de brasileiros. Então, além do Uruguai, que já é um destino muito conhecido, um paraíso fiscal para investimento imobiliário e também com baixa tributação sobre patrimônio, agora a bola da vez está sendo os nossos vizinhos aqui do lado, Paraguai. Inclusive o Ratinho apareceu esses dias aí pegando cidadania lá no Paraguai, e a tendência para os próximos 3 anos é que o número de empresas brasileiras com investimento direto no Paraguai, por exemplo, uma indústria, uma fábrica, uma loja lá, a sua principal base, inclusive, de produção, salte de 300, que são hoje 300 empresas brasileiras, para mais de 1.000 nos próximos 3 anos. É muita coisa, né? E se tem mais dinamismo econômico, se tem mais pessoas indo morar lá ou fazer investimento, naturalmente o que acontece? Uma proporção maior do PIB do país é da construção civil, que hoje já está em 12%, a representatividade da construção civil, 12% do PIB paraguaio, sendo que no Brasil está entre 8% e 10%. Olha só, o espaço que nós temos para crescer ainda no Brasil em relação à construção civil e mercado imobiliário. Só em 2026, um dado oficial do país, é uma projeção de um aumento de mais de 80 mil novas residências em 2026, puxadas pela indústria, mais uma vez, pelo agronegócio, pelo capital internacional, por novos investidores indo para o país. 80 mil para um país de 7 milhões de habitantes é bastante coisa. Então não é uma cidadezinha se aquecendo embora, é uma proporção de um estado aqui do Brasil, o tamanho do país, mas é um país inteiro, né, entrando no radar de investimentos de brasileiros de uma única vez. Agora, já vemos a proporção, né, de que o tamanho do nosso Brasil em termos de território, em termos de habitantes, em termos de potencial de consumo, de trabalho, de emprego, de oportunidades, mais de 200 milhões de habitantes só. O arredondamento da vírgula, 207, 210 milhões de habitantes, é o número de habitantes no Paraguai, que é de 7,1 milhões de habitantes. Ah, mas por que os brasileiros se encantaram pelo Paraguai, ainda com uma infraestrutura e saneamento mais precários que o do Brasil? Justamente pela nossa carga tributária que amassa o empresário, que está querendo produzir, gerar empregos, gerar capital, reinvestir na empresa. Aqui no Brasil, para muitas indústrias ficou inviável, enquanto que o Paraguai está facilitando o acesso delas, diminuindo a carga tributária, até mesmo isentando por alguns anos essas empresas. Depois que esse empresário produz patrimônio, ganha dinheiro, ele vai querer trazer para a pessoa física, vai mandar para a holding, e ele vai ter tributação sobre dividendos, sobre patrimônio aqui no Brasil, e outras coisas que ainda estão por vir, coisa que lá no Paraguai não. O grande empresário, aquele que gerou emprego, que movimentou a economia, ele é visto como uma pessoa bem-vinda, inclusive para poder multiplicar ainda mais seu patrimônio. O que acontece no Uruguai está acontecendo também no Paraguai. Muito por conta disso, que grande parte dessa demanda de brasileiros indo para o Paraguai, para abrir conta bancária, para buscar cidadania, para buscar visto, enfim, visto não, né? O pedido de residência no Paraguai é por uma proteção para poder sair do Brasil se alguma coisa der errado, é para ter ovinhos distribuídos em cestas diferentes, é para deixar o patrimônio lá mais protegido do que estar aqui no Brasil. E até aí
tá tudo certo. Então, vamos dividir aqui por que os brasileiros estão buscando o Paraguai. Por dois motivos. Um deles está correto, um deles está errado. Vamos ver se você concorda comigo, se não concorda, ou se concorda, deixa aqui nos comentários. O motivo certo. A partir do momento em que você produziu dinheiro, você criou o dinheiro, você multiplicou o seu dinheiro, seu patrimônio. Agora você tem um patrimônio construído. Qual que é a próxima fase desse jogo? É proteger o patrimônio. E como que se faz isso? Estruturando holding para diminuir carga tributária, para fazer uma transição de gerações, né? Investindo em outros setores que não tenham correlação e também investindo geograficamente em outros mercados, em outros países, em outras economias. Então, o objetivo certo do brasileiro que já produziu dinheiro, que já tem patrimônio, em distribuir, diversificar seus investimentos para proteger ele através do Paraguai está extremamente correto, para não ficar 100% exposto no risco Brasil. Isso é assertivo, é o que gente rica do mundo todo faz. Agora, o problema está no segundo motivador. Pessoas, brasileiros, estão investindo no Paraguai ou mesmo em qualquer outro país. Que aqui mora o equívoco. O brasileiro que tem a visão de que o Brasil sempre está piorando, que o governo vai quebrar o país. E sim, o Brasil tem problemas. Eu não concordo com a maneira política fiscal que o governo atual está levando nosso país. Isso pode se tornar ainda pior nos próximos anos. Mas como se o Paraguai não tivesse problemas como esses, como se a Argentina não tivesse uma inflação inclusive maior do que o Brasil ainda, como se os Estados Unidos não tivesse seus problemas, como se a Europa não tivesse seus problemas, todo mundo tem. Então, a velha história de olhar para a grama do vizinho e dizer que ela está mais verde, ela não faz sentido nenhum. Sair investindo em outros países por medo e não de maneira estratégica, com fundamentos, é um erro. Principalmente para quem? Para quem tem pouco patrimônio. Meu amigo, se você, supondo que você tenha 100 mil reais, 500 mil, 1 milhão que seja, quiçá 5 milhões, e você já está querendo fazer diversificação de países, na minha opinião, esse não é um patrimônio relevante ainda para considerar a diversificação de países. Agora, se você tem 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões mais e quer diversificar países, que é o que grande parte desses empresários, grandes empresários estão fazendo com Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, aí 100%. Mas hoje, uma casa de alto padrão no Brasil, uma boa casa, tá 2, 3, 5 milhões de reais, dependendo do lugar, tá 10. Então, mal a pessoa consegue morar bem no Brasil, muito bem, inclusive. Quem dirá fazer diversificação, proteção patrimonial? Ainda não chegou o momento. É tipo o jovem que está querendo criar uma carteira sofisticada de ações com 10 mil reais, e aí ele acertou o pulo do gato lá em uma ação e transformou, porque ele comprou 10 ações e investiu R$1.000 cada uma, e essa ali deu um salto de 20% em um mês. Então agora ele tem R$1.200 naquela ação, ou seja, ele aumentou em 2% a carteira dele inteira. Não muda nada. Não é relevante o volume financeiro a ponto de fazer diversificações. Primeiro tem que focar o quê? Compra tudo em livro, em curso, em acessos, em treinamentos, em aprender, em reinvestir no próprio negócio, fazer do montinho um montão, daquele montão se torna um novo montinho para multiplicar novamente no seu próprio negócio, seja qual for. No Brasil, um país geograficamente abundante também em problemas em todos os setores, ou seja, cheio de oportunidades para se investir ainda, para depois, quando tiver uma quantia financeira assim, ó, relevante, poxa, agora eu tenho grana mesmo, agora a proteção, minha proteção da minha família, da próxima geração, do patrimônio se tornou um problema, se tornou minha preocupação. Opa, agora sim, vamos para o Paraguai, vamos diversificar no Uruguai, nos Estados Unidos, aí tá tudo certo. Então, para esse primeiro grupo, que está diversificando o patrimônio, o fluxo é cruzado. O Paraguai investe no Brasil, o Uruguai investe no Brasil, o brasileiro investe para lá. Já falei para vocês em outros momentos aqui, eu já vendi imóvel meu para italiano, para americano. Um norueguês atendi aqui para vender um imóvel da CP8. Nós vendemos bastante para brasileiros que moram fora e que investem aqui no Brasil. Então, esse fogo cruzado é extremamente saudável e natural para quem já tem um patrimônio relevante. Assim, não é qual país é melhor, é qual se encaixa mais na sua estratégia. Por exemplo, o Paraguai,
entrega uma renda para quem quer ter uma renda com locação de imóvel e um preço também de entrada do valor do imóvel muito interessante. O aluguel lá rende entre 6% e 8% ao ano, que é acima da média sul-americana, bem interessante. Além do preço de entrada de um imóvel ser interessante também, entre 7.800 a 13 mil reais o metro na capital, em Assunción. Então o ticket é interessante. E a renda, o yield, né, sobre o valor investido também é bem interessante, enquanto no Brasil entrega mais multiplicação. Então, talvez tenha um pouco mais de risco, justamente por conta disso, tem maior prêmio sobre o capital investido ao longo da construção. Então, o preço médio hoje aqui no Brasil de uma cidade madura, no litoral de Santa Catarina, já rompeu 15 mil reais o metro quadrado, né, dado o último relatório do FIPZAP. Então, em alguns locais do Brasil, colocar também, sempre falo muito sobre João Pessoa, Vitória, outras regiões do país. Aqui a jogada principal, a estratégia principal não é a renda de aluguel, é a multiplicação do patrimônio, é a compra para revenda. Então é para uma fase de investidor até mais intermediária, que é aquele que está multiplicando o patrimônio e ainda está com energia para se envolver na compra e venda, na negociação, do que aquele que compra e não quer mais saber de vender, só quer comprar mais para ter ainda mais renda, já está numa fase mais de deixar a renda passiva gerar volume de caixa para pagar as contas ou comprar mais imóveis. Agora, imóvel na planta para investir é aqui no Brasil. Inclusive, se você quer investir junto comigo e com a CP8 Empreendimentos em imóveis na planta para multiplicar o seu patrimônio aqui no litoral de Santa Catarina, tem um link aqui na descrição para você fazer sua aplicação e meu time vai entrar em contato contigo e fazer o seu atendimento, te apresentar as estratégias que nós temos de investimento. Então, eu acredito que o Paraguai é um bom lugar para guardar patrimônio rendendo, seja produzir uma quantia, lá vai ter uma boa renda passiva além de estar protegido, e o Brasil é o melhor lugar para criar e multiplicar patrimônio. Então, são contas diferentes, momentos diferentes de vida. Um erro mais comum não é comprar no Paraguai ou deixar de investir no Brasil. O erro sempre é a ordem, é o momento correto de fazer cada coisa, né? Quem ainda não tem um patrimônio relevante, quer diversificar em 4 países, 5 países, antes de ter construído algo que vale a pena diversificar. Eu lembro quando eu li pela primeira vez o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele falava, uma das primeiras coisas que você tem que criar é uma SA, né, uma sociedade anônima, isso da década de 90, edições mais antigas do livro. Caramba, eu tenho que criar uma SA. Pô, mas não tinha nem ainda a locação de um apartamento, não tinha nem a propriedade, mal tinha a posse de um imóvel, já está pensando numa SA. Então, uma SA é para quando é lá para frente, uma holding, quando tem mais patrimônio relevante para justificar o custo da gestão da holding e não no começo, né? Colocar o carro na frente dos bois, pulverizar capital pequeno lá fora, perde velocidade de multiplicação, não protege nada relevante, porque não há nada relevante ainda para se proteger, não é? Então, mais uma vez, primeiro, vamos ficar rico, produzir patrimônio, multiplicar patrimônio, depois, aí sim, aí a gente diversifica. Eu vou te dizer o que eu faço. Você não precisa tomar como uma verdade, apenas como uma opinião de um amigo, de um colega, tá? Eu estudo muito os fundamentos de mercado aqui no Brasil, para entender o quanto que eu posso acelerar ou não. Como disse o Guilherme Benchimol da XP, ele falou assim, é arriscado, é um aventureiro aquele que numa autoestrada da Alemanha, em dia de sol, com uma Porsche, chega a 300 por hora? Ou é mais arriscado aquele com um Kwid numa curva do asfalto brasileiro, estrada ruim e chuva forte, está a 80 por hora? Quem está mais arriscado? Quem está correndo mais risco? O cara da Porsche ou o cara do Kwid? O cara do Kwid. Então o risco, como disse o Warren Buffett, vem de não saber o que está fazendo. Quando se tem clareza do que se está fazendo e está numa fase da construção de patrimônio que ainda não se considera, poxa, eu cheguei no patrimônio que eu quero alcançar. E aqui, mais uma vez, cada um tem o seu número. O meu é um número consideravelmente alto para a média. Então, não tem por que eu ficar diversificando enquanto eu não atingir aquele número. A partir daquele número, começo a tirar um pouquinho e ir diversificando entre Estados Unidos, Uruguai, Paraguai. Eu creio que seja uma boa estratégia esses países. Mas antes disso, não. Foco 100% em multiplicar aqui. E aí nós temos um privilégio maravilhoso, que nós estamos atuando no mercado imobiliário.
diferente de estar atuando num segmento que de uma hora para outra pode virar pó em virtude da guerra comercial com China ou com a Europa, como é o caso, por exemplo, dos vinhos brasileiros, agora com a tributação alta aqui no Brasil e zero tributação dos vinhos que vêm da Europa para cá. Pô, qual vinho que você vai querer tomar? O europeu ou o brasileiro? É óbvio que é o europeu. Olha só que barbaridade. Pô, o cara trabalha 10, 15, 20 anos numa vinícola no Brasil para produzir um bom vinho para depois o vinho europeu ficar no mesmo preço, ficar mais competitivo, inclusive, do que o vinho dele aqui, ou mesmo numa indústria de roupas, têxtil, que vem... Hoje de manhã eu comprei um suéter desse aqui por R$100 e poucos num anúncio que eu vi não é Shopee, da Shein, eu acho que é. R$100, 120 reais, se for ruim também tá tudo certo, mas isso aqui eu devo ter pago uns 500, 600 reais, uma jaqueta dessas. Olha só a guerra que é, olha a sensibilidade, a fragilidade de um mercado como esse. Quando a gente olha para o mercado imobiliário brasileiro e a demanda, sabendo onde que é, se eu não vender tão rápido os imóveis que eu tenho em carteira, em estoque, não tem problema, eu aumento de preço e eu ao menos corrijo o custo da inflação, do dinheiro, da exposição de caixa que eu vou ter com ele. Então existe uma autoproteção maravilhosa no Brasil para se produzir patrimônio, algo que não é possível em outros setores da economia. Se o cara do agro produziu soja e não vendeu toda a soja, ele pode até estocar por um período, mas em algum momento ele vai ter perda financeira com aquilo. Diferente de imóveis. Então, os fundamentos são muito claros no Brasil, é justamente por isso que meu foco é aqui e eu não poderia falar algo diferente do que eu faço para você que investe e empreende no mercado imobiliário aqui brasileiro. Foca aqui, construa seu patrimônio, multiplique com força e quando você tiver dinheiro de verdade, aí você começa a distribuir em outros países, em outros estados, em outros negócios e tá tudo certo. Beleza? Tamo junto, um abraço, tchau.